Imagine que você é forçado a entrar em uma torre cheia de monstros e a sua única saída é chegar no nível 100, mas mesmo assim você não consegue sair e se vê preso por 12 anos nessa torre cheia de monstros. Só que você acaba conquistando um poder assustador e se transforma no caçador mais forte do mundo. A história que eu irei apresentar se chama The Tutorial Tour of the Adventure Player. Então relaxa que a história dessa obra é muito boa. Em um certo dia, monstros começam a aparecer por toda a Terra, e ao mesmo tempo surge a Torre do Tutorial, onde essa torre força as pessoas a entrarem nela. Independente de idade e de gênero, a torre literalmente escolhe pessoas aleatórias para fazer o teste. Aqueles que passarem no teste ganham habilidades especiais e são chamadas de caçadores. 12 anos se passam após o primeiro grupo de pessoas concluir a torre pela primeira vez. Os caçadores agora defendem os cidadãos comuns dos monstros. Eles acabaram se tornando ídolos para as pessoas. Até mesmo existem associações e guildas, onde esses caçadores se mantêm agrupados. Bem, em um programa de TV se encontra 3 líderes de guildas: o Seonku Han, a Seong-gi e o Se-Hyuk-kim. Todos os 3 são bastante fortes. A entrevistadora faz uma única pergunta a eles. Dizem que um jogador avançado vive na torre do tutorial. Quem seria esse jogador? Em primeiro momento os 3 ficam surpresos, mas logo depois a Seong-gi fala que esse jogador estava no grupo deles e que eles foram o primeiro grupo a entrar na torre há 12 anos atrás. Ou seja, o jogador avançado está dentro da torre faz 12 anos. Eles dizem que o jogador avançado deve ter algum tipo de maldição que impede dele sair da torre logo após concluir ela. Em vez dele sair como todos os outros, ele simplesmente volta para o início da torre, fazendo com que ele zere várias e várias vezes a torre do tutorial. Além disso, eles acreditam que o jogador avançado foi o primeiro a ser convocado para a torre, e um dos caçadores que saíram da torre acabou vendo o jogador avançado concluir em um único dia todos os 100 andares. Mas enquanto isso, na torre do tutorial, outros jogadores que foram convocados para participar do teste estão correndo assustados, menos um jogador. O jogador avançado. Eles estão no andar 100 para enfrentar o monstro final. Mas como o jogador avançado foi o único que não correu de medo, ele acaba enfrentando o monstro sozinho e derrota o monstro só com um pisão. Se o máximo é 10, eu sou aquele que vale 12 porque eu sou foda demais. Chegando no andar 99, vários caçadores extremamente preparados perdem suas vidas para o último monstro, o Balok, um monstro que matou mais da metade dos caçadores, e o jogador avançado derrotou ele com um pisão. O protagonista, que é o jogador avançado, diz que já é o número 1349, a vez que ele conclui a torre, e ao entrar no portal, ele volta de novo para o começo dela, ou seja, lá vai ele zerar a torre mais uma vez. Seus status já estão no máximo, menos o de magia. E bem, depois temos o flashback do protagonista sobre a primeira vez que ele concluiu a torre, mostrando ao lado dele aqueles 3 líderes de guildas, todos saíram, menos ele. E aqui descobrimos que ele realmente foi amaldiçoado pela torre. Com isso, o protagonista vai em busca de se livrar dessa maldição. Ele conclui a torre sozinho, repete o progresso 10 vezes seguidos, seus status de força chegam no limite, mas após tentar vários e vários métodos por 5 anos para tentar sair da torre, nada, simplesmente nada funcionou. Então o protagonista acaba ficando criativo. Na conquista 433 da torre, ele se transforma em uma espécie de guia para ajudar os iniciantes. Na conquista 512, ele vira um instrutor militar para treinar os caçadores, mas ele não aguenta ver as pessoas saírem da torre e deixou isso de lado. Mas voltando para o atual, o protagonista acaba notando algo em seus status. O loop foi removido. Parabéns, você vai passar a completar a próxima conquista. É o quê? Aê! Finalmente eu vou pra casa! Eu vou pra casa! O protagonista consegue passar por todos os andares, destruindo tudo e zera a torre em tempo recorde. E depois disso, ele finalmente sai da torre do tutorial. Um fiscal vai até ele perguntar o nome dele, e o protagonista diz que é o Hyun-woo Kim. O fiscal procura o nome dele e acha o primeiro jogador, o jogador avançado,
saiu da torre. Com isso se passa uma semana e terá um teste de rank para o grupo 18, que foi o grupo em que o protagonista saiu. Esse grupo é mais especial que os outros, porque quebrou o recorde de concluir a torre e também porque tem um protagonista nele. É mostrado os 3 líderes de guildas, aqueles 3 que concluíram a torre com o protagonista. Eles estão em um local VIP e tem umas coisas que eu ainda não falei que acontece com o caçador que está na torre. Eles não envelhecem, não precisam dormir e não precisam comer, pois eles não precisam disso lá dentro, tá? Bem, é mostrado os novos caçadores que saíram da torre. Eles estão utilizando equipamento básico, menos o protagonista, que está comendo batatinhas. Pô, mano, acabou. O protagonista perguntou por que eles estão usando equipamentos. Um deles responde que deram equipamento para eles fazerem o teste. Só que o protagonista acabou não pegando dele porque ele dormiu demais. Mas bem, a porta se abre e eles são mandados para o labirinto de avaliação de rank, aonde um supervisor já está esperando eles. O David, um caçador de rank A. Ele fala que o mundo todo está assistindo à avaliação deles, mas eles não precisam se preocupar, pois o labirinto comparado à torre é um passeio no parque. O teste se inicia e lá vão os novatos para o labirinto, só que o protagonista não foi para o labirinto. Ele pergunta ao David se é só preciso chegar ao outro lado do labirinto. O David fica se questionando se aquele rapaz está levando o exame a sério. Aí ele responde que sim, que é só chegar no outro lado. E diz para o protagonista se ele tá achando esse teste meio fraquinho. O protagonista responde: vai dar sermão naquela galera barulhenta que corre por aí gritando que vai fazer todo o possível. Coroa! Chega que o David ficou pistola com isso. O protagonista quer fazer uma aposta com ele. Se ele passar pelo desafio em menos de 20 segundos, ele recebe do David 100 mil ienes. Só que o David aumenta a aposta para 1 milhão de ienes e aceita o desafio. O protagonista vai até a parede do labirinto e dá um soco na parede, fazendo um caminho até o outro lado do labirinto. Todos que estavam vendo o teste pela TV ficaram surpresos com o imenso poder dele. E ele, feliz por ter conseguido os 1 milhão de ienes. Agora vamos voltar 24 horas antes da avaliação. A revista Live Hunter prefere não colocar os holofotes no protagonista, mas sim é um cara chamado Kangil Lee, um cara que sabe artes marciais. É mostrado que ele estava no labirinto lutando contra os monstros. Era o melhor caçador daquele grupo. Ele sempre quis chamar a atenção e ser uma estrela. Até que eu vou pra casa! Até que ele se encontra com o protagonista, que acaba roubando toda a atenção. O loirinho fica com raiva porque, de novo, no labirinto, o protagonista rouba toda a atenção. Mas bem, todos continuam surpresos com o protagonista. E na sala da imprensa, eles estão tentando achar uma cena bem filmada do protagonista, no momento em que ele deu o soco. Mas a maioria das cenas que estão bem filmadas é literalmente a do loirinho. Agora, já na sala de espera, todos os novatos estão comentando sobre o que aconteceu. O protagonista está na dele, dormindo. Já o loirinho, ele tá meio indignado, porque o protagonista tá roubando toda a cena pra ele. Eles são chamados para fazer outro teste. O loirinho diz que aprendeu uma técnica e usa ela contra os monstros do teste. Todos ficam surpresos, pois não é comum um novato sair da torre usando magia. O loirinho consegue matar 78 monstros antes do tempo acabar. Ele consegue chamar bastante atenção e as pessoas ficam admiradas, porque o loirinho é o gênio. Mas logo depois é a vez do jogador avançado, o protagonista. E ele tem cerca de 2 minutos para eliminar os monstros. O protagonista é tão rápido que desaparece enquanto ele arranca a cabeça dos monstros. Todos ficam surpresos. O Seong-kyon diz que aquilo dali não parece magia. Praticamente ele só tá chegando perto dos monstros e dando um golpe neles. Só que ele é tão rápido que ele desaparece e parece que as cabeças dos monstros estão explodindo. Mas bem, o tempo acaba e é o fim do teste. O protagonista eliminou 248 monstros. A internet simplesmente enlouqueceu, dizendo: caralho, puta merda, mas o que foi aquilo? Sim, é isso que está sendo transmitido ao vivo, né? É isso mesmo, né? O loirinho fica com raiva lendo os comentários e quebra o celular e acaba surtando na sala. Já o protagonista, ele é chamado e recebe uma lista de guildas da chefe de inteligência da Associação dos Caçadores da Coreia. Ela explica que as guildas sempre estão procurando caçadores que queiram colaborar com o grupo para conseguirem recompensas. Só que a chefe mostra para ele a guilda Ares.
e fala para ele ler o valor do contrato. A remuneração integral fixa no contrato é de 10 bilhões de yuan. E ela pergunta o que ele achou. Como o protagonista ficou 12 anos preso na torre, as coisas fora de lá mudaram um pouco. E uma das coisas que mudaram foi o preço das casas, principalmente a casa que ele vivia, que aumentou. Mas ele não precisa se preocupar porque o salário dele seria de 10 bilhões, se ele aceitar entrar na guilda Ares, né? E eles até mesmo estão dispostos a pagar o dobro por ele. Mas como o protagonista não nasceu ontem, ele recusa a oferta e diz para a moça que ele não tem interesse em entrar em guildas e vai embora. Já no seu quarto ele acaba pensando mais, que o pessoal da guilda Ares não daria uma fortuna para ele sem algum motivo. Provavelmente ele teria que trabalhar mais. Só que ele só quer viver tranquilo. E ele meio que vai trabalhar de conta própria. Os caçadores que trabalham por conta própria são chamados de mercenários. E bem, quando ele está olhando a lista das pessoas que estão interessadas nele, ele acaba vendo 3 nomes familiares. Então, 5 dias depois, o protagonista está em um restaurante japonês, junto com 3 líderes de guilda, os mesmos que zeraram a torre pela primeira vez com ele. O protagonista está lá comendo seu sashimi, enquanto eles acabam se lembrando de um momento em que o protagonista cortou o rabo do tritão para fazer sashimi. Eles também contam que tem histórias impressionantes sobre ele. E o protagonista pergunta: que histórias? A Seong-hong fala que ele é uma celebridade. E o Seong-hyun diz que é tudo contado na TV. O protagonista fica assustado em ouvir isso, porque ele fez um monte de coisas, como por exemplo, concluir a dungeon pelado. Mas parece que essa não foi mencionada. Só aquela que ele derrotou o chefe dançando. Ele derrotou um chefe dançando. Ele fala que ficar preso naquele lugar faz você fazer um monte de coisas. Aí, o protagonista lembra que teve um aluno, que ele deve estar por aí. Foi quando ele passou bastante tempo nos andares 50 e 60. Tinha um rapaz que estava sozinho. E então ele apareceu para ajudar, como um guia. Se você derramar uma gota, você vai morrer pelas minhas mãos. Meio que essa ajuda dele não adiantou em nada. Ele disse que a personalidade dele naquele tempo era nojenta, e isso faz ele se sentir culpado. Foi sorte ele estar de máscara para evitar mais constrangimentos. Depois de conversar com seus antigos colegas, o protagonista volta para o seu quarto e vê os seus status. E algumas coisas sumiram, como o limite do tutorial, o número 36 na idade dele sumiu também, agora só ficou o 24, mas a mensagem O loop foi removido. não desapareceu. Com isso ele decide clicar para ver, e acaba que ele entra em outra missão. Ele tem que eliminar 3 chefes de dungeon. Só que quando ele está vendo os status, o zelador vai até o quarto dele e diz que tem um pessoal da guilda Ares querendo falar com o protagonista. Então o protagonista decide ir lá falar com eles. Chegando lá, tem 2 caras. O cara com cabelo diz que é o chefe do departamento da guilda Ares. Esse cara acaba ameaçando o protagonista, dizendo que se ele não entrar na guilda Ares, ele vai ficar estagnado. Só que o protagonista não gosta nem um pouco disso, e o careca começa a ficar nervoso. O protagonista fala que a guilda Ares monopoliza mais da metade das dungeons da Coreia. Quem falou isso pra ele foi seus 3 colegas. Eles utilizam elas para farming. Eles cobram por entrada. E se você não puder pagar pela entrada, você terá que se juntar à guilda Ares. Basicamente é isso. O careca dá um soco na mesa, enquanto o cara de cabelo continua a chantagear o protagonista. O careca joga a mesa pra longe e logo o protagonista diz que eles não passam de lixo. Em seguida, ele pega o chinelo dele e diz que vai lutar com aquilo. O cara fica pistolaço e vai atacar o protagonista. Só que o protagonista dá uma chinelada na cara dele. E aí o careca voa que bate na parede, ficando metade fora e metade dentro da parede. O cara com cabelo achou que poderia intimidar o jogador avançado, usando o careca. Mas parece que não deu muito certo esse plano. E o protagonista está com muita raiva e diz: sabe o que realmente me deixa putaço? É quando tentam me ameaçar, seu merda. Depois disso, ele vai até a casa do Seong-hyun. O Seong-hyun fala que o pessoal da guilda Ares não é de brincadeira. Eles acabam pressionando as outras guildas, deixando as coisas cada vez mais difíceis de conseguir membros. Além disso, eles podem tentar matar o protagonista quando ele estiver dentro do labirinto, pois lá dentro não tem testemunhas. Então o Seong-hyun convida o protagonista para entrar na guilda dele. Ele recusa e diz que tem uma coisa a fazer. E logo pergunta para ele se ele conhece o Instituto de Andrômeda.
Andoro. E ele fica se questionando o porquê ele foi o único a ficar dentro da torre, quem foi a pessoa que criou aquela torre. São várias e várias perguntas. O Seung-hoon pergunta por que o protagonista quer ir até o Instituto Andoro. Aí ele fala: eu o farei sofrer o mesmo que eu passei. Bem, se vocês quiserem mais resumo dessa obra, deixe o seu like e comenta muito. Tem que comentar, senão eu não vou trazer mais não. Então comenta aí. Essa obra é muito boa e os próximos capítulos vão ficar ainda melhores. Mas bem, obrigado por ter visto até aqui e tchau.